Bom dia! Bom dia, galera! Hoje estamos aqui numa cidade medieval. E essa cidade, ela pode parecer uma cidade medieval simples, só que tem um pequeno detalhe. Dizem, pelo menos, que a cada rua dessa cidade a gente pode ouvir fantasma falando, sem falar numa coisa que é pior. Os gnomos. Eles podem estar a cada esquina te espreitando e tentando te enganar. Exatamente, mas no longo desse vídeo aqui a gente vai mostrar e explicar pra vocês do que a gente tá falando, tá bom? Bora com a gente conhecer essa cidade. Após explorarmos os encantos de Praga no vídeo da semana passada, decidimos embarcar em uma nova jornada rumo a mais uma cidade medieval na República Tcheca. Localizada às margens do rio Moldavo, a cerca de 2 horas e 45 minutos de ônibus partindo de Praga, essa cidade parece ter saída diretamente de um conto de fadas. Construída em torno de um castelo que remonta ao século XIII, ela é uma viagem no tempo de volta à Idade Média. Sejam todos bem-vindos a Český Krumlov. A nossa primeira parada hoje vai ser nesse castelo aqui, e é onde a gente já tem 2 lendas para contar para vocês sobre fantasma. Então fiquem aí que a gente já vai falar com vocês. Então, gente, a gente está aqui na cidade de Český Krumlov. Fica na República Tcheca e a gente está mais precisamente dentro de um castelo. Esse castelo ele foi construído então em 1253. Apesar de ser bem antigo, ele foi passando por várias reformas ao longo dos anos, então aqui dentro dá para achar salas que são do século XVI, XVIII, XIX. É uma mistura. Sim, então visitando ele dá pra passar por vários períodos assim da história só dentro de um castelo único, né? Então vamos tentar conhecer ele. Aqui dentro tem 3 passeios, além de ter um passeio para visitar o teatro barroco que tem aqui, que é um dos mais antigos e o mais preservado que existe, porque ele na verdade nunca foi nem reformado. Então ele tá inteiro do jeito que ele foi construído, mas a gente vai falar sobre ele um pouco melhor depois. Isso. Uma coisa que a gente não mencionou, para visitar o pátio do castelo e por fora, tipo onde a gente está agora, é de graça. O pátio e o gramado, né, o jardim. E os 3 passeios que tem aqui são pagos, se quiser visitar a parte de dentro. Isso, e o teatro também. Então, galera, infelizmente o castelo ele é fechado de 1º de novembro até 31 de março. E a gente está nesse período e não vai poder visitar por dentro. E sabe quando que a gente descobriu isso? Agora. Aqui. Mas tudo A bem. gente teria vindo de qualquer forma, porque a cidade é um charme. E a gente ainda vai conseguir mostrar várias coisas pra vocês. Falar sobre as lendas, mostrar o lado de fora, mostrar o jardim. É isso aí. Essas partes a gente tem pra mostrar pra vocês. Aqui é o teatro, então. Tão perto, mas tão longe. Fechado. Já que o castelo tá fechado e a gente não vai poder mostrar pra vocês, a gente vai aproveitar para contar pelo menos as lendas que a gente tem aqui dentro do castelo. Então já acendam as luzes de casa para não ficar com medo. São lendas de fantasma. A lenda que a gente quer contar para vocês aqui é sobre a Dama de Branco. Ela é um fantasma que fica cruzando aqui pelos castelos e andando pelas ruas e passando pela janela e assombrando as pessoas. Ai, que engraçado. Mas explica melhor pra nós sobre você. Sobre mim? Isso. Então, a Dama de Branco, vulgo eu hoje, foi uma menina que ela não queria casar, mas o pai dela obrigou ela a casar com um cara que ela não queria e ele tratava ela super mal. E aí aconteceu de que no leito de morte dele, ele meio que se arrependeu, pediu perdão e ela não perdoou. Tá certo. Aí ele amaldiçoou ela, não bastou tratar mal a vida inteira, ainda amaldiçoou ela no leito de morte.
Então, até hoje, como o Felipe disse, ela pode ser encontrada vagando nos corredores e nas janelas do castelo. Uma coisa é que essa lenda dessa dama de branco, ela não fica só aqui no castelo. Tu tem histórias sobre ela por toda a República Tcheca. Então, a maldição foi das boas, né? Foi, nossa. Tu me trata bem. Pode ser que tempos modernos eu que vou te amaldiçoar agora. Não vai ter o damo de branco, não. O que você descobriu aí, Carol? O jardim do castelo também, que a gente falou que é gratuito, também fechado de novembro a março. Dá nada, a gente viu pelo portão. É que eu acho que como é inverno aqui tá tudo mais seco, por isso. Pode ser. Então, gente, agora a gente entrou aqui embaixo do castelo, tem esse espaço aqui e ele tem uma amostra, uma exibição de um artista que é o Miroslav Paral, não sei se estou falando certo. Ele é um escultor tcheco. E aqui tem várias obras dele, são meio sinistras, sei lá, um pouco estranhas pelo menos. É, humano misturado com um animal e pelados. Assim. Só que tem um pequeno detalhe aqui também, que aqui em inglês fala que aqui é o cellar. E a gente viu que o cellar, que seria um porão, algo assim, é onde eles armazenam os vinhos. E esse lugar onde armazenam os vinhos é um lugar onde tem uma história para contar. Estão ouvindo esse som? Esse som é som de contos de terror. Conta então. Aqui embaixo onde a gente está agora tem uma lenda que antes tinha um mordomo aqui, que é um mordomo zeloso, que chama o nome dessa lenda. E ele vivia aqui cuidando da adega de vinho pro rei. E ele gostava tanto desse trabalho que ele vinha todo dia aqui cuidar dos vinhos, sentir os aromas e tudo mais. E ele gostou tanto de fazer isso ao longo da vida que ele decidiu que ele continuou fazendo isso mesmo depois de morto. Então é comum andando por aqui ouvir as vozes e as músicas dele cantando e provando os vinhos aqui embaixo. Só que não tem mais vinho, senão a gente provava junto. Você ia ter coragem? De tomar o vinho? É? Eu tomaria o vinho, mas não com ele. Para entrar na exposição aqui custou 100 coroas tchecas. E esse subsolo aqui do castelo, ele também é um labirinto. Então até pra ver a exposição é engraçado, porque tu vai por um lado, daí tem coisa espalhada, tu não sabe direito onde tá o resto, se tu viu tudo ou não. Mas a gente deu conta, né? Não estamos perdidos. Não. Ainda. Acho que não. A gente tá aqui andando pelas ruas dessa cidadezinha e tem as ruas bem estreitinhas e tal. E tem mais uma lenda que a gente lembrou sobre essas ruas estreitas aqui. Aqui é bem místico a cidade, né? Além de fantasmas, ela também tem gnomos. E diz a lenda que se você vir um gnomo e ele perguntar, ele vai aparecer com uma barra de ouro e perguntar: essa barra de ouro é sua? Você tem que dizer: não, devolve de onde tu pegou. Aí você vai ganhar sorte. Se você aceitar a barra de ouro, você vai ganhar muito azar. Tô só me perguntando se o gnomo vai entender alguma coisa que não seja tcheco. Exatamente, era isso. Vai ter um problema. Era isso que eu ia falar, como é que diz isso em tcheco? A gente tem um problema aqui, tomara que eu não veja nenhum gnomo hoje. Pois é.
A gente tá aqui na rua Sirocá e a gente tá indo pro número 77 porque tem uma história bem interessante para falar sobre esse lugar ali, mas a gente só vai contar depois que você se inscrever. Vou esperar um pouquinho, ó. Né, Carol? Tem que tá passando, galera. É, aqui, ó. Já aproveita e já deixa o seu like também. E aí, se inscreveu? Beleza, então agora a gente vai contar pra vocês a história. Agora a gente tá parado aqui na rua Sirocá 77, o número 77 tá aqui. Eu não sei pronunciar esse Sirocá, Shirocá. É um S com acento circunflexo invertido. Eu vou escrever aqui embaixo e vocês tentam pronunciar. Mas vamos lá, rua Sirocá, número 77. Aqui é um restaurante e um hotel também. E ele... Por que a gente tá filmando um restaurante e um hotel? Faz sentido? Eu acho Faz que sentido pela pessoa que morou aqui. A gente tá aqui por causa do... Anton Michael von Ebersbach. E qual que é a história que tem aqui? No vídeo anterior, em Praga, a gente mostrou um pouquinho sobre os alquimistas. Esse cara também se dizia ser um alquimista, mas não era bem assim. Esse Anton Michael, ele se aproveitou desse momento dos alquimistas e ele começou a se dizer um alquimista. Daí ele falava que ele conseguia plantar metais na terra e fazer crescer ouro. Ele falava que sabia fazer o elixir da juventude e ele vendia para os desavisados. Bom, em algum momento a casa caiu e ele foi preso. Aí diz a lenda da lenda que ele morreu na prisão. Mas não foi bem o caso. Na verdade, ele foi solto, ainda viveu uma vida boa depois e foi enterrado como um rico. Toda essa história parece muito normal até aqui, né? Só que a questão é que até os dias de hoje é possível ouvir o Anton passeando pela casa dele, andando por pelas escadas desse hotel, cantando as músicas dele e tentando enganar as pessoas que vão pra dentro. Diz aí nos comentários, vocês teriam coragem de dormir uma noite no hotel onde tem um fantasma? Comidinha é carpa Krumlov, que é o nome da cidade. É uma carpa grelhada com vegetais grelhados e um limãozinho. E o meu é um bife a cavalo tcheco. É só isso. O preço da Carol tá aqui embaixo e do meu também tá aqui embaixo agora. Pegamos a Budweiser tcheca, que é Budweiser Var. E aí pegamos uma normal, assim, lager, e pegamos uma escura também. Elas estão 68 coroas tchecas. Eu não tomei essa ainda, eu gosto mais. Acho que eu gostei mais dessa. Mas as duas são boas. Qual que tu preferiu? Eu não sei, tô na dúvida ainda. Elas são bem levinhas, assim, São. Mas é bem gostoso. Agora já estamos almoçados. Barriguinha cheia. E estamos aqui na Praça da Concórdia. Essa praça aqui, ela tem algumas coisas que a gente vai contar pra vocês, mas a primeira coisa que eu queria mostrar é que aqui tá tendo um mercadinho de Natal, que mesmo tendo passado já o Natal, eles continuam mantendo isso por mais um período. Não sei até quando vai, mas deve ser, sei lá, metade de janeiro, final, não sei exatamente, mas ainda tem mercadinho de Natal e tá bem animado aqui. O primeiro ponto que a gente quer destacar aqui pra vocês dessa praça é essa construção aqui. Aqui tinha dois prédios góticos bem antigos e no século XVII eles construíram uma fachada branca na frente, unindo os dois e tampando os dois, na verdade. Ficou meio sem graça agora, né? E se tornou a Câmara Municipal. A gente pode ver aqui em cima, na frente deles, deixa eu mudar o foco aqui, velho. Esses brasões que a gente tem aqui, o brasão da família Engelberg, que é uma família muito poderosa daqui do passado, o brasão da República Tcheca, esse é o brasão da família Schwarzenberg, e aqui embaixo o brasão da cidade, que é, qual é o nome da cidade mesmo? Český Krumlov. Exato. Aqui atrás da gente, então, a gente tem mais um monumento, que é a Coluna da Peste. E
ela é uma homenagem às pessoas que morreram por causa da peste bubônica no século XVII. E ele foi construído em 1714 a 1716. Continuando as lendas, né, as histórias que a gente estava contando para vocês, aqui não é diferente, essa praça também tem lenda. E a lenda aqui dentro é que na época da Inquisição eles estavam perseguindo bastante as bruxas, né? Aqui era um dos lugares que eles traziam para queimar as bruxas, que eles consideravam bruxas, né? Porque obviamente não eram. E dizem que até hoje é possível ouvir os gritos de maldição das pessoas. Eu não sei exatamente se são as pessoas que estavam sendo queimadas ou as pessoas que estavam queimando a pessoa que estava sendo queimada. Provavelmente aqui que tava gritando que estava sendo queimada, né? Mas hoje tá um dia tão barulhento que nem se a gente quisesse daria pra ouvir algum fantasma gritando. Acho que é melhor assim. Tá bom assim, né? O que tu tá comendo? Eu tô comendo trudelnik. Não sei falar isso. Mas é um rolinho, ele chama em inglês, ou sei lá, bolinho de chaminé. E tem Nutella dentro, é uma massinha, canela, uma massinha simples, mas é bem gostoso, não é muito forte nem nada. Foi 150 €. E é isso, enche bem a barriga, é um bolinho bem... É um bolinho. É sempre com Nutella? Não, tem opções com sorvete, com nozes, com um monte de coisa, só que aqui é só com Nutella. Aqui essa cidade ela é toda cortada pelo rio Moldava e ele tem um formato meio de S assim, então dá pra fazer passeio de caiaque, também de rafting, é bem legal. Só que frio, né? Nesse frio a gente não vai arriscar, né, gente? Não queremos arriscar cair no rio e pegar uma hipotermia, então sinto muito. Acho que nem tá funcionando. Também acho, não vi ninguém até agora. Pra fechar o dia com chave de ouro, a gente achou uma cervejaria aqui bem local. Aqui tá o nome. Lavarna. Tem que pesquisar no Maps pra chegar até aqui. Ela fica bem num cantinho da cidade. Mas a gente bota o nome ali da localização no mapa pra vocês verem. Só tá nós aqui e os tchecos. A galera até olhou pra gente estranho quando a gente entrou. Mas conseguimos pedir nossa cerveja e deu certo, né? Até agora deu certo. Ela tá mais barata do que a média dos restaurantes, assim. Ela tá saindo 70 coroas cada cerveja, meio litro. E essa era mais cara, tinha de 50 também. Saúde. Gente, infelizmente a gente não viu gnomos rodando pela casa, pela cidade, exceto pela dama de branco que passou aquela hora. Então a gente não vai ter nem sorte nem azar, tá bom. Então, gente, por hoje foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal pra dar uma forcinha, né? E não esqueçam de deixar seu like. A gente se vê na semana que vem. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!